Olá, boa noite. Boa noite, Carol, Bruna. Ana. Glória a Deus. Quem lembra dessa? Quando eu me converti, falaram crente que é crente, que não sabe se hino, se louvor, não pode se falar que é crente. Marcou muito aí o começo da minha conversão aí, esse louvor. Sem eu saber direito o que era guerra, mas marcou. É, isso é raiz mesmo, a Carol falou, isso é raiz. Às vezes aí no meio das batalhas a gente tem que, em adoração, vir com umas adorações de guerra aí. E esse eu gosto bastante. Faz parte aí da minha playlist. Vou deixar um pouquinho da bateria, né? Que pentecostal gosta de uma bateria. Glória a Deus. Sejam todos aí muito bem-vindos. Vamos começar aí, né, com mais uma live. Vamos começar aí com mais uma live aí sobre batalha espiritual. Então, sejam todos aí muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre convocação, né? Quem te convoca, né? Quem está te convocando. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos começar orando? Pode ser? Pai amado e querido, nós queremos te louvar e te agradecer por esse momento, Senhor, que o Senhor nos dá a oportunidade de conhecer mais do mundo espiritual, que a gente tem um pouco mais de oportunidade de conhecer do teu reino, que o Senhor vem nos capacitar através da palavra, Senhor. Te peço em nome de Jesus, guarda a minha vida, de todos que estão acompanhando essa live e que de todos que vão assistir depois, que o Senhor possa ministrar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Mais gente chegando aí, Andréia, a oficina de identidade. Se você não segue a oficina de identidade, está perdendo muito. Psicólogo Leandro Teixeira traz muita coisa bacana aí para vocês. Cris Buratim, direto de Varginha. Cris Buratim, saudades. Já entrou a Carol. Então vamos lá. Então a gente vai falar semana passada, não, essa semana, na segunda, nós falamos sobre o que era, né, esse teor, se a batalha era bíblica ou não, e aí eu trouxe algumas comprovações de que sim, que essa batalha espiritual, ela é bíblica. E hoje, já que ela é bíblica, já que nós participamos dessa batalha, então, que nos convoca? Será que há uma convocação? Então, vamos entender primeiro aí o que é uma convocação, né? Então, convocação é o ato aí de chamar um ou mais indivíduos para participar de alguma coisa específica. É um chamamento, né? Então, você pode ser convocado a uma reunião, você pode ser convocado a uma tarefa específica e também, espiritualmente, você pode ser convocado para uma batalha ou para uma guerra. Eu falei da segunda-feira, a Wanda mandando beijos, Wanda Belchior, minha prima, beijos, Wanda, seja bem-vinda.
Falei na segunda-feira que há uma diferença entre batalha e guerra, só não falei que diferença era essa que nós vamos aí falar um pouquinho hoje. Então, vamos ver primeiro essa diferença. Então, o que é uma batalha espiritual, né? A gente geralmente acha que é a mesma coisa, e até por uma questão, acho que até vício de linguagem a gente trata da mesma forma, mas elas têm diferença no mundo espiritual. Então, a batalha espiritual, ela é o ato de lutar nas regiões celestiais, né, com armas específicas, que ao longo aí a gente vai falar um pouquinho que armas são essas, com algumas armas específicas, com a orientação do Espírito Santo de Deus, né? Então não dá para ficar inventando moda, tem que ver o que ele condiciona e dirige, porque, como eu falei na segunda, a gente tem o reino do bem e o reino do mal, a gente tem o exército do bem e o exército do mal. Se você está com Jesus, se você é do Senhor, você está no exército do bem, já sabe que ele vai ganhar no final da história e tá tudo certo. Mas existe o exército do mal, né? Controlado aí por Satanás e seus demônios. Então, quando a gente vai para essas regiões celestiais, espiritualmente, lutar nessas regiões espirituais, a gente precisa entender esse contexto. Então, a batalha espiritual, ela tem uma conotação, geralmente, pessoal, né? E ela tem um prazo determinado, ou seja, ela tem um começo, meio e fim. Geralmente não são longas, as batalhas podem ser intensas, não estou falando que o fato dela não ser longa, ela não seja intensa, ela pode ser uma batalha aqui na Terra de curta duração, mas que tenha uma extensão grande. E aí, quando acontece a batalha espiritual, então, a batalha espiritual, peraí, Nena, se ela é individual, então são as minhas lutas? Sim, né? Você pode estar aí vivendo uma batalha espiritual nesse momento, por exemplo, né? E aí essa convocação, ela é feita como? De forma direta. Como assim? Então o próprio Senhor se apresenta a nós em oração, em revelação, através do profeta, através da palavra dele, e ele vem, ele te convoca para algo específico. Ele te chama para esse período aí dessa situação difícil, onde ele tem o controle, né? Mas que tem aí um propósito estabelecido. Eu não acredito, né, que Deus olhe para nós e fala: Pastora Ju, seja muito bem-vinda, Pastora Juliana de Ribeirão Preto. Então, eu até vou usar ela como exemplo. Eu não creio que Deus olha para a vida da Pastora Ju, querida, amada, e fala: tá muito tranquila, vou colocar aí umas lutas na vida dela para ver o que acontece. Não, né? Se acontecem essas batalhas é porque tem um propósito maior, que na hora, muitas vezes, nós não entendemos, que nós não compreendemos ou que nós não vemos, né? Mas há sempre um propósito. Não tem nenhuma batalha sem propósito, né? Acredito muito nisso. Como a minha proposta aqui é trazer tudo, né, à luz do contexto bíblico, então vamos trazer o contexto. Então, um exemplo aqui de uma batalha individual, por exemplo, é Daniel, né, como a maioria aí conhece, Daniel na cova dos leões, que está lá em Daniel 6. Então, a gente conhece um pouquinho a história de Daniel. Daniel, né, era um homem muito direcionado pelo Espírito Santo, direcionado por Deus. Ele vivia ali entre os presidentes, entre os príncipes, né? O rei Dário tinha aí, ele estava fora da casa dele, fora do território dele. O rei Dário tinha uma predileção por Daniel, pela sua obediência, pelo seu compromisso com as coisas que precisavam ser feitas. E isso causava um ciúme aí, né? Uma inveja entre aqueles que estavam com Daniel. E esses príncipes aí, e esses presidentes aí que aconselhavam o rei Dário, falaram: nossa, Daniel tá se achando muito, tudo ele é a bola da vez, então a gente precisa dar um jeito da gente acabar aí com a história dele. Só que eles tinham que trazer algo legal, né? Tinham que trazer algo que tivesse um fato concreto para isso. Tentam procurar, falando: ele é muito correto, ele é muito reto, a gente não vai conseguir isso, então vamos fazer uma armação. E aí eles pegam lá, né, o rei Dário meio distraído,
né? E aí falou, olha, vamos fazer um decreto, por 30 dias ninguém pode adorar, seja qualquer Deus, pode adorar o seu Deus ou pode fazer alguma petição a ele. Se isso acontecer, a gente manda o indivíduo para a cova dos leões. E ele assinou, o rei Dário devia estar aí, né, distraído, assistindo alguma coisa, e ele assina isso, e eles sabiam, né, que Daniel não ia parar de orar, e aí eles vão atrás de Daniel, pegam Daniel orando, e aí leva lá para Dário e fala, ó, agora a gente pegou ele orando, não tem como, né? Então, vamos lançar ele na cova dos leões. Dário fica assim muito, o rei fica muito consternado, né? Mas ele não podia voltar à reivindicação do rei, a petição do rei, uma vez declarada, divulgada, não podia mais ser voltada atrás, não podia ser revogada. E Dário resolve abrir um jejum em favor de Daniel, né? E falou: não me tragam nada, que eu vou jejuar por ele. E aí, Daniel 20, 22, eu vou ler aqui para vocês, vai dizer o seguinte: e chegando-se à cova, então passou a noite inteira, né? Daniel lá na cova, e chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. O próprio rei foi lá chamar por Daniel, porque ele estava tão triste com aquela situação que ele foi lá ver o que tinha acontecido com Daniel. E disse o rei: Daniel, servo de Deus, vivo, dar-se-ia o caso de teu Deus, a quem tu continuasse a servir, tenha podido te livrar dos leões. Tipo, será que ele fez um milagre? Porque, né, esses leões não são sedentos aí. E aí ele responde: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então imagina, o rei, né, que não servia ao Senhor, ele se compadece aí de Daniel. Daniel é salvo, ele sabia que aquilo era um milagre que só poderia ter sido feito pelo Deus de Daniel. E aí a gente fica pensando, então isso não foi foi uma batalha individual, foi uma dificuldade de Daniel encontrou ali, sozinho, ele foi condenado à morte, né? Ele foi conduzido, e aí com certeza Deus falou, olha, vai Daniel que eu tô contigo, né? O anjo do Senhor, quando a gente vê o anjo do Senhor, pode ter duas conotações. Pode ser um anjo que o Senhor enviou, ou o próprio Deus, que a gente chama isso de teofania, quando o próprio Deus se apresenta pessoalmente, às vezes em forma de anjo. Só abrindo um parênteses, como a gente sabe essa diferença, Nena? Se quem o recebe, quem está diante do anjo, se prostra em adoração e essa adoração é aceita, então isso é uma teofania, é o próprio Deus se revelando àquela pessoa. Se o anjo fala, não, levanta, só sou um servo, só sou um mensageiro, só vim da parte do Senhor, então é porque é um anjo enviado. Então, só para a gente ter uma noção, quando dentro do texto fala o anjo do Senhor, quando é o próprio Deus ou quando é um anjo enviado. Então ali houve uma guerra, mas não envolveu mais ninguém, né? Só envolveu Daniel, só tinha Daniel, né? A gente sabe que houve uma guerra espiritual ali, né? Que era para que o Senhor não fosse mais adorado, não fosse mais visto e buscado. E tem um propósito. E qual é esse propósito? É o reconhecimento e a propagação do Deus de Daniel para todo aquele povo. Porque aí nós vamos ver o seguinte, em Daniel 6, 26 a 28, vai dizer: da minha parte, o rei está falando, o rei Dário está falando, da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Círio, o persa.
Então, o que que acontece? Com esse feito, o rei, né? A gente não está falando do povo de Israel que conhecia esse mesmo Deus. Olha, estou aqui declarando que realmente o nosso Deus faz. Não, nós estamos falando de um império persa que idolatravam a outros deuses. O rei, a autoridade máxima, fala: eu quero pôr um decreto aqui. Eu quero falar que esse Deus aí de Daniel, ele não veio para brincadeira, não. Ele veio aí para operar sinais, maravilhas, ele veio aí para fazer milagre, ele veio para salvar, ele veio para livrar. Este é o verdadeiro Deus. Imagino que aquilo repercutiu no meio de um povo idólatra, né? Um povo, na verdade, quem era estrangeiro era Daniel, num povo de uma outra cultura. O que foi essa repercussão? Será que os persas, nos momentos mais difíceis, não falaram: ou eu clamo aqui ao meu Deus, quer saber? Eu vou pedir para aquele Deus de Daniel lá, que fechou a boca dos leões, que deu livramento para ele, que o próprio rei o decretou como o rei que tudo faz, o Deus que tudo faz. Então, teve um propósito para Daniel ir para aquela cova. Será que foi fácil para Daniel? Acredito que não, né? Por toda a intimidade que Daniel tinha com o Senhor, por tudo aquilo que Daniel, né, a gente conhece a história de Daniel, mas com certeza ele temeu, com certeza ele teve medo. Então, o Senhor mandou ele para lá à toa, né? Não existia um propósito. Então, né, por uma aplicação nas nossas vidas, a batalha que você está passando agora, né, espiritualmente, será que é em vão? Será que é por nada? Acredito que não. Tudo é para a glória do Senhor. Todas as nossas vitórias são para a glória do Senhor. Então, essa batalha que você está aí passando, né? Muitas pessoas nesse período difícil estão passando por batalhas, né, espirituais. Muitas vezes você se sente sozinho porque essa convocação, né, como eu falei, ela é individual. Mas não quer dizer que só você foi convocado, quer dizer que você está sozinho. Né? O Senhor acampa os seus anjos, o Senhor, a gente vai falar, talvez na segunda, não sei, a gente vai falar a ação que os anjos têm nas batalhas. Então ele envia os seus anjos, ele acampa os seus anjos, e o próprio Deus de Daniel, e o próprio Deus, o próprio Senhor da guerra, está conosco nessas batalhas. Então a batalha, ela não é em vão, a batalha, ela cumpre o seu propósito, ela tem um propósito estabelecido. E a vitória será para a glória do Senhor. Agora, então a gente já entendeu que é batalha espiritual, né? Ela geralmente vem numa convocação individual e ela vem numa convocação direta. O próprio Senhor me chama para algo específico com tempo determinado. Ela tem começo, meio e fim, e é comigo o negócio, né? Eu sei que é comigo. Nena, especificamente eu vou sozinha para essa batalha espiritual? Não necessariamente. Pode acontecer de o Senhor convocar mais algumas pessoas para te auxiliar. Né? Ele manda anjos espirituais, mas tem muito anjo do Senhor aqui, como os nossos irmãos em Cristo, né? Que vem em nosso socorro para nos auxiliar. Então, pode ser que ele envie para uma batalha espiritual que é individual, para a luta aí de alguém, que ele envie mais pessoas, né? Então, se você está com alguma questão, orem por mim, né? Vou orar por você. E tem esse chamamento. E vão ter pessoas que vão falar: oro sim, né? E aí depois nem lembra mais. E tem pessoas que vão comprar aquela guerra como dela, que vão lá, que vão orar, que vão interceder, que falam: Senhor, vai lá e capacita, vai lá e cura, vai lá e faz. E aí, como que a gente sabe que eu fui chamado para como eu fui convocado para essa batalha que é do meu irmão? É o Senhor que vai te convocar. Ela continua sendo uma convocação direta. O Senhor vai lá e intercede pelo seu irmão. Ele está precisando de você. Eu sempre brinco, né? Os meus amigos sabem. Quando eu falo: gente, quando vocês começaram a sentir muita saudade de mim, não acha que é só saudade. Ora primeiro. Pode ser que eu esteja precisando das suas orações, né? Depois você me liga, vê se tá tudo bem. Mas ora, né? Então, porque muitas vezes o Senhor nos convoca para fortalecer, para ajudar, né? Nos convoca de forma prática, muitas vezes. Às vezes não só espiritual, às vezes
Eu sei que esses momentos são difíceis, mas às vezes até para a pessoa fazer uma visita, para a pessoa fazer algum tipo de socorro. Então, nós somos ajudadores também nessa batalha, mas essa convocação também é direta. A guerra espiritual, ela é um conjunto de batalhas, né? E aí ela já tem um propósito maior. Quando a gente fala de uma guerra espiritual, geralmente a gente está falando algo aí que envolve nações, continentes, estados, cidades, bairros e às vezes igreja. Então não é porque está acontecendo uma guerra espiritual na sua igreja, mas minha igreja, né, tem 20 membros, que ela é menor do que uma guerra espiritual com propósito de nação. Ela só vai ter componentes diferentes, mas é uma guerra espiritual, né? Então, a guerra espiritual, ela tem uma conotação coletiva. Ela tem um ajuntamento. Não dá para fazer, ao contrário da batalha, a gente não consegue ir para uma guerra sozinho. Vamos pensar na guerra mesmo física, filmes de guerra, você já viu, né? Por mais que tenha um herói lá, o cara que vai, que é o protagonista ali da história, tem mais pessoas ali, não dá para fazer uma guerra com um homem só, não dá, né? Então a guerra, ela envolve mais pessoas. Então a batalha é individual e a guerra é coletiva. As guerras, elas geralmente elas têm 3 motivos: conquista, defesa e expansão. Tem alguns exemplos bíblicos desses 3 motivos, mas hoje não é não vou detalhar, não vou me aprofundar nisso, senão a gente não consegue concluir aí o nosso bate-papo de hoje. Mas então a guerra, ela sempre virá com esses propósitos: conquista, defesa e expansão. Então vamos pensar isso no mundo espiritual. Então, né, vamos voltar, por exemplo, né, na minha igreja tem 20 membros. Você vai provavelmente, se Deus te colocou, você e sua igreja, numa guerra espiritual, é porque tem conquista daquele bairro, daquelas vidas, por salvação. A minha igreja, de 20 pessoas, né? Vou falar sempre para falar, mas então não tem nada a ver comigo, porque eu não sou de uma igreja grande. Minha igreja lá de 20 pessoas, não sei o que está acontecendo, as pessoas não vêm mais, as pessoas estão se desviando. De repente, você vai ter que ter uma estratégia de guerra de defesa, né? Ou, olha, a igreja tem muita gente, não cabe mais, a gente precisa expandir. E aí tem uma resistência com isso, então pode ser que venha uma estratégia aí para uma guerra de expansão. Então é importante a gente saber que nível de guerra que nós estamos, né? Qual é o passo a passo de uma guerra aí natural? Em geral, tá? Cada país muda, vou falar a grosso modo aqui, porque cada país tem suas leis, mudam, e não é tão simplório como eu vou estar colocando aqui, a gente só está exemplificando. É muito mais complexo que isso. Mas o comandante do país, né, por uma dessas três questões aí em cima, ou por conquista, ou por defesa, ou por expansão, ele convoca os militares da ativa. Se não for suficiente, ele convoca os militares reserva. Vou parar por aqui porque tem uma outra escalonagem que pra gente não vai ser irrelevante. No mundo espiritual ele não é diferente. Então, como que vai se dar essa convocação? Então, o comandante do mundo espiritual, né? Nem preciso falar quem é ele, né? O nosso Senhor Jesus, o comandante do mundo espiritual, faz essa convocação. Só que essa convocação, ela também vem de forma escalonada. Como assim, Nena? Então, lembrando, lá na batalha, como ela é individual, ela tem uma convocação direta. Deus vai falar comigo. A guerra, como ela é ampla, ela tem uma convocação indireta. Vamos colocar assim. Porque ela vai acontecer de forma escalonada. Como a gente está falando de nações, de cidades, de igreja, de bairro, Deus convoca o líder que está à frente daquele movimento, daquela ação, daquele exército dele. Então, é uma ação para a igreja? Então, não é o diácono, o oficial, que vai falar, vamos levantar um jejum, toda a igreja. Não, existe uma hierarquia. O mundo espiritual, ao contrário do que a gente pensa, ele é extremamente organizado e a obediência da hierarquia ganha guerras literalmente. A gente
dá para estudar isso e dá para a gente ver isso biblicamente. Então, Deus convoca o líder, né? Ou em sonho, ou não deixa ele dormir de noite, ou começam a chegar pessoas, né, com impressões, com sonhos, e aí ele vai buscar a Deus, né? A gente crê que esse líder é um homem aí comprometido com o Senhor, ele vai buscar o Senhor e o Senhor dá uma direção. Preciso te colocar numa guerra porque tem algo específico, ou conquista, ou defesa, ou expansão. Ele não pode ir sozinho. O que ele faz? Uma convocação. E ele vai convocar quem? Assim como numa guerra natural, o exército ativo. Quem é o exército ativo? Então, geralmente é convocado os oficiais, né? Dependendo da sua denominação, aí tem, né? Os obreiros, os oficiais, né? Dependendo da denominação, é o nome que se dá. Mas aí os pastores os copastores daquela igreja, daquele público, os presbíteros, evangelistas, diáconos, os líderes de ministério, chamam aqueles que estão na ativa, né? O exército que está na ativa, o pessoal que está ali na mão na massa. O Senhor direcionou, não, essa é uma guerra onde vai envolver toda a igreja. Então, há uma convocação geral. Só que essa convocação, ela parte, então, do líder, e aí o líder vai escalonando, tá? Por quê? Porque é uma guerra. Qual o exemplo bíblico disso, né? Já que aqui, de novo, meu compromisso com você é trazer isso de forma bíblica, a gente dá uma avaliada isso de forma bíblica. Então, eu trouxe como exemplo um texto muito comum pra gente, mas que exemplifica muito isso, que é Gideão, com a separação aí dos 300, né? Então, a gente só vai dar um pano de fundo aí, né, para alguém que não está lembrado, alguns detalhes que ficaram aí faltando. Então, em Juízes 6, de 11 a 12, vai dizer o seguinte: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertenceu a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Eu acho, Deus é maravilhoso, eu acho engraçado. Porque se você começa a analisar, quando o Senhor aparece e fala, homem corajoso, não temas, é porque o personagem ali já tá morrendo de medo, já passou do estágio do medo, né? Não tem nada de valente, não tem nada de corajoso, e o Senhor, sabendo disso, ele vai lá e testifica. Então, qual era a situação de Gideão nesse momento? Eles estavam ameaçados pelos medianitas, sendo atacados pelos medianistas. Israel, ele estava em idolatria, ele estava perdido, né, os israelitas, e eles estavam perdendo essa guerra, né, eles estavam tendo terras conquistadas, invadidas, e não tinha nessa época um líder que se levantasse que ia à frente deles. E o Senhor precisa escolher um líder, né? Escolhe quem? Gideão. Então vamos lá ver esse homem aí valoroso e corajoso, né? Ele estava fazendo um trabalho do campo, que era malhar o trigo, né? Então ele pegava o trigo e batia para poder sair mesmo a pele ali do trigo, para só ter o grão mesmo. Só que ele estava no lugar errado, né? Ele estava aí no lagar, e o lagar era o lugar onde se malhava o trigo, era na eira. E ele estava no lagar. O lagar era o lugar que se malhava a uva, se amassava a uva ou azeitona. Qual a diferença nisso, né? Total. Porque o lagar, a eira, que era onde ele tinha que estar aí com o trigo, era um lugar aberto, era um lugar espaçoso, onde ventava, onde não tinha nada ao seu redor, né? Porque quando ele malhava, aquelas peles do trigo, ela com vento levava, ficava mais fácil dele trabalhar. Só que era um lugar aberto, era um lugar exposto. Se o inimigo chegasse, ia ver e ia matar ele. Então ele precisava do trigo, então ele vai lá para o lagar. E o lagar, até pela característica da uva, até pela característica da azeitona, era um lugar escondido, era um lugar
onde ele estava no meio da plantação, então era difícil até das pessoas encontrarem quem estava no lagar, né? Então era um lugar de fácil esconderijo, vamos dizer assim. E ele estava ali, no lugar errado, né? Em vez de estar lá no lugar arejado onde tinha que ser, ele estava ali escondido naquele lugar escuro, onde não tinha acesso, onde o acesso era ruim, junto à plantação. Por quê? Porque ele estava morrendo de medo. E aí chegou o anjo do Senhor e fala: então, né, homem valoroso que você é, homem corajoso que você é, tem uma missão para você. E aí, então tem uma convocação direta, o Senhor fala com ele, né? Ele reconhece, tem toda uma questão, né? Ele prepara ali para o Senhor, ele reconhece que é o Senhor, ele dá uma de louco, fala: então já que é o Senhor, eu vi a face do Senhor, então eu vou morrer, agora eu vou morrer, acabou, né? Porque se tinha essa questão que não se podia ver a Deus, né? Senão você morreria, então eu vou morrer. E aí você fala: não, filho, né? Então vamos lá. E tem o famoso, né, sinais de Gideão. Vamos lá, vamos ver se foi o mesmo que o senhor falou, né? Ele tentou fugir de toda forma porque ele estava morrendo de medo, né? E aí, em Juízes 6, 34, 35, vai dizer o seguinte: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abizeritas se juntaram após ele e enviou mensageiros às tribos de Manassés, Asser e Zebulon e a Naftali, que saíram ao encontro dele. Então, a gente teve aí uma convocação que o Senhor fez para Gideão, e Gideão, aí sim, cheio do Espírito Santo, convoca as demais tribos, né? Porque o número de medianitas era muito grande, né? E aí ele faz uma segunda convocação, que é essa convocação da guerra, onde o Senhor convoca o líder e o líder chama os demais. Segunda, e aí a gente tem toda uma questão dessa separação aí dos 300, né? E aí o Senhor dá um sinal aí. Primeiro ele fala: olha, vamos lá. Ele reúne com tudo isso 32 mil homens. Era um exército gigantesco, né? E aí o Senhor fala, dá uma direção para ele, fala: pergunta quem tá com medo, quem tá com medo de morrer, né? Quem é medroso e tá com medo, manda levantar a mão, né? E aí foi 60% do povo, tipo: eu tô com medo, não quero morrer, não quero morrer, né? E aí ele fala: então manda todo mundo para sua casa, manda todo mundo embora. E aí ele faz uma outra seleção, que aí até uma fonte, do jeito que beberiam água, do jeito correto. E aí nisso também já elimina. E de 32 mil ele fica com 300, que dá um cálculo aí de 1% do total. Então aí a gente aprende uma coisa para a guerra espiritual. Não é a quantidade, né? Não é quantas pessoas que eu vou ter. Nossa, Helena, mas você falou que guerra envolve nações, envolve continente, envolve bairro, envolve igreja, é muito maior, eu não posso ir sozinho, mas Deus separou 6. Se separou 6, é o mesmo que 300 de Gideão. A questão é que quem tem que separar é Deus. Essa é a direção. Então, essa convocação, ela pode ser seletiva, como foi de Gideão. Então, pode ser que a direção dada em alguma guerra específica e na sua igreja seja: vamos abrir um jejum, mas só com a liderança. Vamos fazer uma unção no bairro X aqui, que Deus me mostrou, mas só vão os homens. Vamos fazer, sei lá, um ato profético, mas só as mulheres. Para essa guerra só vão os intercessores, só vão as mulheres do círculo de oração, não vão sair daqui, vão ficar aqui. E aí essas são as estratégias que também não dá tempo da gente falar agora, né, sobre todas as estratégias. Então, quando há essa convocação de guerra, essa convocação, então, ela é de forma indireta, porque Deus fala com o líder que, de acordo à direção do Senhor, convoca aqueles que ele quer para essa guerra específica, para depois ele poder dar essas estratégias para a guerra. Qual era o propósito, né? Qual foi o propósito e qual é geralmente o propósito aí de uma guerra espiritual? Então, como eu falei aí um pouquinho antes, a guerra, elas têm isso, geralmente esses 3 motivos: conquista, defesa ou expansão.
No caso aqui de Gideão, eles viviam, os israelitas estavam todos em pecados, eles estavam sem um líder, eles estavam aí apanhando, né, sendo é, mesmo subjugados aí pelos povos. E qual foi o propósito de Deus levantar Gideão? E Deus deixa algo específico, ele não fala, vai 300 porque eu quero 300. O Senhor fala, porque do jeito que está Israel, se manda 32 e ganha, vocês vão falar que quem ganhou foi vocês. Agora, se eu mando 300, vocês vão saber que a vitória foi minha. Vocês vão saber que a glória é minha. Então, por mais direcionada que seja a guerra espiritual que o Senhor nos coloca, se a honra, se a intenção do nosso coração não for que o Senhor seja glorificado, não ser que a glória e a honra seja do Senhor, ele vai separar os que estão com o coração só com aquilo, né? Então, qual foi o propósito aí dessa guerra? Com isso, teve a vitória de Israel. Israel reconheceu que foi o Senhor que deu a vitória, porque humanamente falando era impossível eles vencer os medianitas com 300 homens. E Israel teve um período de 40 anos de paz, que é muita coisa e que é profético, mas também não dá para falar isso agora. E aí Israel teve 40 anos de paz. E se você começa, eu te aconselho a ler Juízes lá, começa em 6, né? 6, 7, 8, que vai contando essa história de Gideão. Em Gideão, no final aí da vida de Gideão, além dele viver essa paz 40, ele vivenciou 40 anos de paz de Israel. E o que Deus fez na vida dele, né? Deus o prosperou em tudo. Deus deu muitas mulheres, muitos filhos, ele não tinha tantas mulheres assim. Então, Deus prosperou muito a vida de Gideão e da sua descendência. E aí, em Juízes 8, 28, vai dizer: assim Midian foi subjugada pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz por 40 anos. Então, você já pensou, né? Esse também é um outro tópico que eu quero discutir. Então, quando a gente fala de guerra, a gente fala de batalha, ela tem o seu tempo determinado. Nena, vou viver batalha a minha vida inteira. Não, há tempos de paz. Gideão viveu 40 anos de paz. Ele propriamente não viu mais a guerra. Porque provavelmente não. Quando voltou a ter guerra, ele não estava mais. Ele não estava mais vivo. Então, Gideão passou por aquilo, mas teve um propósito gigante, né? Que foi ter paz, né? Que ele conseguiu ter paz. Então, existe um propósito, tanto para as batalhas quanto para a guerra, né? Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu vi algumas pessoas chegando, não consegui dar oi, para não perder minha linha aqui de raciocínio. Deixa eu ver o horário, aí tem que ficar de olho no horário, que eu gosto de falar bastante. A Larissa tá aí, oi Larissa, a Lorena, filha da Maísa, JPS, aí só não sei se a Meg ou o Juves, a Lorena tinha falado. Eu vi que o Rogério aí entrou, então Deus abençoe aí vocês. Então, se você chegou agora e não pegou todo o contexto, eu vou dar uma resumida rápida aí para você. Então, as batalhas, a Cris Vargas eu também vi que chegou. As batalhas são, em geral, individuais e a convocação ela é feita pelo próprio Deus. Então, ele pode convocar mais pessoas, mas quem vai fazer essa convocação é ele. Então, nós geralmente vivemos batalhas espirituais, né? É lógico que a gente acaba no contexto falando, estou numa guerra que você não tem ideia, né? Nossa, eu estou numa guerra terrível. Mas, de forma nominal, quando é individual, então nós estamos nas batalhas. Então ela é individual e quem nos convoca é o Senhor. Ele pode sim mandar ajudadores para nós nessas batalhas, né? As guerras, ao contrário, elas são coletivas e essa convocação ela é escalonada. Deus convoca o líder, Deus convoca, Deus fala com aquele que está ali na autoridade, que está ali conduzindo aquele povo. E aí, de forma escalonada, de acordo com a direção do Senhor, ele vai convocando aqueles que o Senhor direcionar para aquela guerra, né? Isso eu já falei.
Então a ideia é essa, quando eu falei de convocação, né? Se você não assistiu a live passada, eu trouxe um contexto se ela é bíblica ou não, porque o meu objetivo é trazer essa linha de pensamento, né? E a minha ideia, como eu falo, né? Vai ter nos ganchos, eu falo isso, a gente não consegue falar aqui, porque eu fico aqui de olho no relógio. Quem tem ou, né, eu vi que tem alguns alunos aí sabem que eu não consigo dar aula em uma hora, né, não tem como, eu vou trazendo os exemplos, vou exemplificando. E aí, para isso, né, se você tá chegando pela primeira vez, dá uma olhadinha lá no feed, eu fiz um vídeo falando por que eu comecei a estudar sobre esse assunto. Eu dou 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos, desde que eu estava na faculdade, eu já comecei a lecionar teologia dentro dos núcleos da própria faculdade. Eu nunca usei essa temática, né? Porque eu vinha mais numa linha teológica mesmo, então a minha proposta é trazer esse tema num contexto bíblico, num contexto teológico, né? Como não dá para a gente abordar isso em uma hora, como são muitos tópicos, é muita coisa para se dizer, eu resolvi fazer um curso, né, de batalha espiritual com esse contexto bíblico. Que curso é esse, Nena? Como que vai acontecer esse curso? Então, esse curso ele vai ter a duração aí de 2 meses e meio. Como eu mudei a metodologia e a forma de dar o meu curso, por quê? Geralmente, os meus cursos é um curso de uma semana, um intensivão, né? De aí ao vivo, 2 horas, 2 horas, 2 horas e um pouquinho aí. Uma semana só, então você pega uma semana e faz aquela bateria. Só que batalha espiritual não é um assunto que dá pra gente jogar de uma vez. A gente tem que parar, estudar, pensar, entender. Então, por isso eu fiz esse curso com essa extensão aí de 2 meses e meio, né? Vão ser aulas online todas as quintas-feiras, das 20h30 às 22h30, todas as quintas, só que essas aulas ficaram gravadas, porque eu sei que não é todo mundo que tem a disponibilidade de fazer ao vivo. Qual a vantagem de você fazer ao vivo? Você vai tirar suas dúvidas, né? Eu vou dar aí 1h30, mais ou menos um pouquinho mais de aula, e depois a gente vai ter o restante do tempo para a gente tirar as dúvidas, conversar, como eu costumo fazer. Essas aulas elas vão ficar gravadas por 6 meses, né? Vai ter a disponibilidade de ficar aí por 6 meses. E o que eu vou trazer? Eu vou trazer explanação aí desses cenários, como eu fiz hoje, né? Trazendo só Daniel e só Gideão, mas trazendo o seu contexto geral, trazendo os níveis, quais são os níveis de batalha e quais são os exemplos bíblicos. Então, toda a minha temática vai ser em cima de textos bíblicos para a gente entender os contextos e o que acontecia. Definir quais são esses tipos aí de batalhas e de guerras, analisar as estratégias, ver explanação aí de quais as armas usadas para cada batalha, para cada guerra, qual a ação dos anjos. Eu vou dedicar aí de 4 a 5 aulas só para a gente falar do ministério dos anjos, como eles atuam, em que momento que eles vêm, quem é que chama os anjos, né? Quem é que envia os anjos? Todos os anjos estão disponíveis, existe cargo hierárquico. E aí também, né? Não sei se a Cris ainda tá por aí, Vargas. Lembrei muito dela fazendo essas aulas. Quem sabe aí a gente não consegue que ela venha visitar a gente aí num dia para falar aí de algumas, porque também dentro da batalha e da guerra, algumas orações, elas são específicas, elas são orações estratégicas para aqueles momentos. Então a gente vai avaliar isso tudo dentro do contexto bíblico, tudo dentro da Bíblia, tá? Começa a aula dia 22, ou seja, daqui a uma semana, na próxima quinta-feira. O que você vai ter de bônus aí? Você vai ter 2 e-books no final do curso e mais o certificado. Então, um e-book de batalha espiritual e um e-book de Ministério dos Anjos. Diferente da metodologia que a maioria faz de curso online, e não estou criticando, mas não é minha forma de trabalhar. Geralmente, o e-book que as pessoas fornecem é aquele e-book que ou vai printar as telas, né, da aula ou vai fazer um resumo da aula. Eu trabalho de uma forma diferente, a minha metodologia é outra. Eu monto o e-book, então o e-book, na verdade, é toda a minha linha de raciocínio e de pesquisa, e aí depois
eu tiro os tópicos para a gente trabalhar em aula. Então, esses e-books, na verdade, são livros mesmo, são livros aí de 90 a 100 páginas. Aí. Eu não tenho e-book em nenhuma das minhas disciplinas com menos de 90 páginas, sem foto, sem gráfico, sem nada. É para quem gosta mesmo de estudar, tá? E qual é o objetivo desse curso? Então, o objetivo não é trazer a batalha espiritual num contexto de cura e libertação, porque, né, você não gosta, você não crê, muito pelo contrário, né? Sou de uma igreja que a gente acredita, já fiz parte do ministério, inclusive, mas eu acho que tem gente muito respeitável, sério, com muitos anos de ministério, então a gente tem uma gama aí fora de pessoas que trabalham assim. E aí eu creio que o meu propósito, né, que aquilo que o Senhor pediu para mim como teóloga, é trazer essa batalha espiritual neste contexto bíblico. Então, trazendo esses pontos, avaliando os textos bíblicos, estudando os textos bíblicos, como a gente fez hoje aqui, avaliando aí a batalha espiritual e a guerra espiritual, tá? Então, essa é a minha ideia e a minha proposta para você. Se você, deixa eu ver o horário aqui, se você quiser fazer parte dessa nova turma, vai ser uma honra aí estarmos juntos. Eu vou deixar para vocês, na verdade já está lá no link da bio, já tem, você tem duas formas de fazer o pagamento, você pode fazer em 12 vezes no cartão de crédito, não dá nenhuma pizza por mês. Aí você escolhe, você come uma pizza no mês e fica um pouquinho mais fofinho, né? Ou você fala, não, eu vou aplicar no meu conhecimento, porque eu sei que eu vou ter as minhas batalhas aí, e eu quero ter essa base bíblica para eu poder entender aí, né, onde que o Senhor que me convocou, qual a minha posição, quais são as armas que eu tenho que usar, quais são as estratégias que eu tenho que usar neste contexto bíblico, tá? Ou se você quiser fazer o pagamento à vista, você tem 20% de desconto, que é um desconto bem considerável. Isso já levando em conta o desconto total que eu dei, porque esse curso, né, de 2 meses e meio, com todos esses e-books, com toda essa bagagem, eu já lancei esse curso com 50% de desconto. Então, na verdade, você que paga à vista, isso vai ter 70% de desconto em cima do que seria o curso se eu desse eles de forma separada. Então, quando eu lancei o curso, eu já lancei com 50%. Então, você pagando à vista, você tem 20% ou divide em 12 vezes. Tá bom? Essa é a forma aí que eu consegui para a gente poder desmembrar mais, destrinchar mais. Ainda quero fazer uma live antes da aula, vou fazer na segunda-feira. E eu vou fazer o seguinte, vou deixar uns tópicos aí de assunto que não vai dar para eu fazer aula com, né, trazer e abordar aí tudo que eu quero. Vou levantar aí alguns tópicos, vou fazer uma enquete com vocês para vocês me ajudarem aí o que eu vou falar na live de segunda-feira, tá bom? Aí nós vamos estar juntos de novo, querendo o Senhor, querendo Deus, pra gente falar um pouquinho mais antes que as aulas comecem. Tá ok? Acho que foi, deu tempo. Esse negócio de ficar, né, ter que falar muito tudo em uma hora não dá, né? Eu gosto de falar, de explanar, de exemplificar, mas tá tudo bem. Quero encerrar com você fazendo aí uma oração e primeiro um convite. Então, se você, mais uma vez, se você é a primeira vez que você está entrando, vai lá no feed, já teve uma live na segunda-feira, tem um videozinho falando por que eu comecei a me preocupar com isso, a estudar com isso, sempre, né, vim com a questão de batalha e de guerra, né, com guerra envolvendo igreja, envolvendo cidade, com batalha na minha vida, só que estes 2 meses passados foram bem específicos. E aí o Senhor me deu essa direção. Nós estamos, talvez seja um bate-papo legal isso. Nós estamos em meio a batalhas individuais com tudo isso que está acontecendo, mas tem um grande cenário de guerra para acontecer. E se nós não estivermos preparados, se nós não tivermos entendimento e discernimento de tudo que está por vir, nós vamos sofrer mais, né? Então, nós precisamos começar a nos inteirar, né? Como eu falei na segunda-feira, se você
aceitou a mão e aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador, você já faz parte desse exército, você querendo e não. Não é um chamado, né? Existe uma convocação. Gideão não se achava apto, né? Gideão não se achava nem corajoso. Gideão aí é a prova de que o Senhor capacita aqueles que ele chama. Amém? Vou orar rapidamente. Pai amado e querido, eu quero te agradecer, Senhor, por mais essa live, por o Senhor abrir o nosso entendimento. Senhor, eu te peço, abra os nossos olhos, abra a nossa mente para esse novo tempo, para isso que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Te peço em nome de Jesus, nos dê discernimento, Senhor, nos dê, Senhor, orientação para aquilo que o Senhor quer executar para o próximo tempo. Esteja sobre as nossas vidas. Pai, eu te peço, abençoa cada casa aqui representada, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Então, nos vemos segunda. Vou fazer uma enquete lá no Instagram. Participe, viu aí, que a gente quer bater um papo na segunda-feira, tá bom? Beijos a todos. Deus abençoe. Tchau.